Você já se pegou em alguns momentos olhando para o espelho ou olhando para você como um todo, percebendo que você não gosta do que você vê e percebendo que você não gosta do jeito que você se comporta e provavelmente sentindo inseguro ou insegura por conta disso, às vezes não conseguindo se relacionar, não confiando na sua capacidade? Isso pode ter uma correlação com uma baixa autoestima. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Como desenvolver e melhorar a autoestima para que você possa se sentir mais seguro ou segura nas relações e na vida como um todo. Meu nome é Carlos Cordeiro, eu sou psicólogo cognitivo comportamental e esse canal é o Laboratório de Emoções. Aqui a gente traz conteúdo novo toda sexta-feira, sempre com o objetivo de te orientar e de melhorar a sua saúde mental. Então eu peço que você já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Dito isso, vamos ao que interessa. E roda a vinheta. Autoestima é aquele juízo de valor que a gente atribui a gente. É a forma como a gente se percebe, seja em relação à imagem corporal, aos ideais de comportamento, ou seja, como eu deveria ser, como eu deveria pensar, e principalmente a forma como eu me relaciono com essas questões. E por que pessoas têm autoestima baixa, outras pessoas têm autoestima elevada? Porque isso tem muito a ver com as experiências pessoais, com as interpretações que elas construíram a partir dessas experiências, com questões genéticas, como resiliência, por exemplo, com o ambiente em que essa pessoa cresceu e com o seu sistema de crenças atual, que envolve necessariamente como ela pensa sobre ela, sobre o mundo, quais são as regrinhas, quais são as atitudes que elas têm perante elas e perante o mundo. Essas regras, atitudes, elas sempre são embutidas na forma dessa pessoa pensar e elas impactam diretamente nas emoções e no comportamento, que também vão, através de um círculo, influenciar de novo o pensamento, o sistema de crenças e a autoestima como um todo. E aqui eu vou te colocar 4 pontos muito importantes para você começar a desenvolver e melhorar a sua autoestima. O primeiro deles é aprender a construir um conhecimento diferente em relação a você. E isso a gente começa fazendo com uma pergunta muito básica. Como eu sei que eu sou determinada coisa? Então, por exemplo, eu já ouvi no meu consultório uma pessoa dizer que ela é fraca e acreditar nisso 80% numa escala de 0 a 100%, ou seja, ela acredita muito nisso. Então, eu me pergunto, como que eu sei que eu sou fraco? Ou como que eu sei que eu sou feio? Como que eu sei que eu sou incompetente? Isso serve para a gente evidenciar, clarear quais são os critérios, quais são os padrões que eu determino como sendo os ideais, os perfeitos, os mais importantes para eu construir a minha imagem. Segundo passo é construir um processo de curiosidade em relação a esses critérios, para que a gente possa entender, eles são super generalizáveis? Tem momentos em que eu acredito mais nisso, tem momentos em que eu acredito menos. Como eu cheguei nesses critérios, eles continuam sendo efetivos e adaptados para a minha vida atual? Se eu penso que eu sou fraco, quais são os critérios que eu uso? Estou me comparando a quem? O que é fraqueza? Nos momentos em que eu fui fraco, ou que eu não dei conta de fazer alguma coisa, qual era o contexto, tanto externo quanto interno disso? Às vezes a gente se avalia, negativamente principalmente, e não considera o contexto. E considerar o contexto não é para tirar a nossa responsabilidade sobre algo. Às vezes eu de fato não dei conta de alguma coisa, mas como que eu estava me sentindo e como que estava o ambiente geral da minha vida naquele momento. Se a gente pega 2 pessoas que trabalham na mesma profissão e estão envolvidas mais ou menos no mesmo ambiente, as 2 estão super estressadas e não estão dando conta do trabalho. Uma delas perdeu a mãe recentemente, a outra está com um monte de dívida, dificuldade para pagar as contas. Seria justo dizer que elas são fracas porque elas não estão dando conta da demanda do trabalho? Então esses 2 primeiros passos servem para a gente duvidar do conhecimento que a gente acha que é super válido sobre a gente, se perguntar se ele pode ser de alguma forma modificado para que a gente chegue no terceiro ponto, que é construir uma crença mais adaptada, sempre saindo e fugindo de extremos. Ou seja, quando eu penso que eu sou fraco numa determinada situação, é um exemplo, isso causa sofrimento, e um grande sofrimento. Mas eu não posso pular daí para o outro extremo, acreditar que eu sou extremamente forte, inabalável, porque toda crença, ela demanda regras, mas ela também demanda uma intolerância à frustração. Quem acredita ser fraco, provavelmente também acredita que tem que ser forte o tempo todo, e também deve acreditar que errar é muito ruim. Então, quando ela erra, há uma intolerância à frustração sobre o erro. E aí essa pessoa desaba emocionalmente, ou acontece ali a ativação de um esquema cognitivo que vai deixar ela muito triste. Então, se você pula do pensamento de ser fraco para ser extremamente forte, não vai mudar nada, porque a intolerância à frustração vai permanecer ali. Então, a gente precisa chegar no meio termo e ter um pensamento gradual entre ser fraco e ser extremamente forte. Tem várias opções aí, muito menos extremas e muito mais agradáveis, muito menos sofridas para você pensar.
pensar que você é. Então, levando todo o contexto em consideração de como a sua vida tá, de quem você é, de tudo que você passou para se tornar quem é, você continuaria dizendo que você é fraco? Ou será que teria uma crença mais adaptada, mais funcional e que causa um impacto muito menos negativo na sua cabeça? Porque veja, um pensamento ele pode ser válido, mas não significa que ele vai ser útil. E a gente percebe a inutilidade de um pensamento a partir do momento que ele causa um sentimento negativo. Então, pensa comigo, se eu sinto que eu sou fraco, o quanto que pensar que eu sou fraco e me comportar assim vai me aproximar do objetivo de ser mais forte, de ser mais resiliente? Não vai. Agora, o quanto pensar que eu sou uma pessoa humana, que eu tô num momento de fortalecimento, que eu quero fazer isso, que algumas coisas aconteceram na minha vida não foi porque eu quis, e que eu inclusive tô lutando contra. Quanto que isso me aproxima de me perceber como uma pessoa mais forte? Muito mais. E um quarto ponto pra gente ir pro final é a gente se comportar de acordo com essa crença mais adaptada. Quando você se comporta de acordo com a crença negativa, você vai reforçando a crença. Então, às vezes você se sente, se percebe como uma pessoa fraca, e aí você deixa de fazer plano, você deixa de buscar coisa importante na sua vida, você deixa de tentar coisas que você considera como sendo difíceis. E aí isso vai reforçando a sensação de ser fraco, vai reforçando a ideia de ser fraco. Então, quando eu construo uma crença mais adaptada e me comporto de acordo com ela, eu vou reforçando essa crença mais adaptada. Então, se eu saio do pensamento de que sou fraco para o pensamento de que eu sou mais humano, e aí eu me permito errar, sem entender esse eu como algo catastrófico, eu vou acumulando mais situações de domínio em que eu consegui fazer alguma coisa por ter me permitido fazer alguma coisa e ter me permitido errar. Isso vai construir mais evidências que vão me ajudar a entregar contexto para minha vida. Ou seja, vão me ajudar a perceber que eu sei fazer alguma coisa, que eu nem sempre sou um fracasso. E isso melhora a minha autoestima. Isso melhora a percepção de valor que eu tenho sobre mim. E entenda que essa forma de se perceber foi construída, mas ela pode ser modificada. Esses esquemas cognitivos, eles podem ser melhorados, eles podem ser modificados. Isso não te representa em 100%. Isso é um aprendizado. Então bora começar a mudar isso, porque em grande parte pode depender de você. E se você curtiu esse tema, se você curtiu o conteúdo e a forma como a gente trabalhou isso aqui, deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal, divulga esse vídeo para mais gente que está precisando entrar em contato com isso. E eu te espero aqui para nossa próxima análise no Laboratório de Emoções. Até o próximo.